queria dizer para vocês, caros colegas, que essa proposta original, ela começou bem intencionada. Eu me lembro de um evento que estava, inclusive, o Dr. Rodrigo, o Dr. André, lá na Associação Comercial do Paraná, e eu fiz até alguns elogios ao projeto. E ele começou de uma forma, assim, tirando a terceirização, que já veio na canela, mas de uma certa forma, e eu vou demonstrar isso, ela veio bem intencionada, a iniciativa do Executivo, do Temer e do Ministro do Trabalho. Ocorre que a sacanagem foi se alastrando de tal maneira que isso virou uma metástase, sabe? Virou algo assim, uma caricatura. Nós temos hoje, na minha opinião, não um projeto de lei, mas um monstro. A proposta original, ela tinha apenas 5 pontos: multas administrativas altas, trabalho parcial alargado, representação de fábrica, regulamentando o artigo 11 ou 12 ali da Constituição Federal, negociado e legislado com muita educação, com muito cuidado nesse primeiro momento, e uma terceirização já meio ampla. Então, o patinho feio era a terceirização até então, né? Porque hoje nós temos vários patinhos feios nesse projeto. O TST editou ontem um documento assinado por 17 ministros. Dos 27 ministros, 17 subscreveram um documento, onde o documento se intitula 49 maldades do projeto de lei, assinado por 17 ministros do TST. Eu não consegui achar 49, mas umas 30 pelo menos eu achei. E vou falar aqui talvez umas 10, 12, porque tem muita maldade. Projeto de lei número 6787. Ele começa de uma forma tímida, aí vem o deputado Rogério Marinho, amigo do Marlos, que chama o doutor Marlos para ajudar a fazer essa redação. E aí faz um substitutivo. O que é um substitutivo? É uma espécie de uma emenda, sob o pretexto de um projeto, emenda, e pode sim aumentar substancialmente, formalmente, apesar que aqui, aquilo que era, como disse o André, 5 páginas, se transformou em 40 páginas. Esse substitutivo, ele escancarou a porteira. E aqui eu faço uma remissão à diferença entre o remédio e o veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você toma um remédio na dose certa, ele funciona de forma terapêutica e com eficácia. Mas se você tomar uma overdose desse remédio, ele vira um veneno. Nós tivemos a chance de fazer uma reforma bacana, uma reforma pontual. Nós tivemos todo o cenário, toda a arena posta, mas avacalharam a brincadeira. Terceirização. A proposta inicia-se com o artigo 4º. Empresa prestadora de serviços a terceiro é uma pessoa jurídica destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Aí já aconteceu uma movimentação doutrinária. Ora, ela não é tão larga assim, é para serviços determinados e específicos. Me lembro até o Rodrigo Goulart colocou no Facebook dele: olha, isso aqui vai dar pano para manga, essa expressão. Aí o que fizeram? Porque está muito fácil, a porteira está aberta no Congresso, passa tudo. Esse legislativo e esse executivo, eu sei que nós estamos no YouTube aqui ao vivo e está sendo gravado, e doa quem doer, mas esse executivo e legislativo, ele está servindo o grande capital hoje, escancaradamente. E o que mais me irrita é esta fala mansa que vem no Jornal Nacional, ou até no meu colega Melek, que dá uma impressão assim, que é tudo bonitinho, que é tudo férias, sempre dão os mesmos exemplos. Não, você pode parcelar as férias em 3 vezes, e participação nos lucros, e só ficam nesses exemplinhos da sobremesa. Aí o que fez o substitutivo? Vamos aproveitar que a porteira está aberta e vamos escancarar. Aí, sugestão para uma lei, a Lei 13.429, ela não tem nem 3 meses. Esse projeto já quer alterar a lei, que não tem nem 3 meses. Para constar, considera-se a prestação de serviço a terceiro quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. Eu nunca vi uma legislação tão assim corajosa. Você pode ver, para não ter dúvida, qualquer atividade principal, inclusive, quer dizer, é um tratado aqui.
Aí o artigo 4C, que também está no projeto, para alterar essa recente lei de terceirização, ele diz, porque eles diziam assim no primeiro momento, não, está garantido o mesmo salário, a mesma isonomia, a mesma equivalência salarial. Mas a empolgação foi tão grande que eles pensaram o seguinte, eu fico imaginando a reunião deles, vamos tirar esse negócio de equivalência salarial também. E aí tiraram. Aí eles colocaram assim, contratante e contratado poderão estabelecer, se assim entender que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente. Se assim entenderem, o empregador ele mal cumpre norma cogente, vai cumprir facultas a gente, vai cumprir opção. Quer dizer, que norma que é essa? Tem uma gíria mais pesada que eu ia usar, mas não vou usar, né? Que norma que é essa? Para não falar que porra que é essa? Que droga, gente. Então nós vamos colocar uma norma de equivalência salarial como faculdade, negociado e legislado. Qual que é a estratégia? Existe a estratégia bonitinha que vem bem embalada, com uma fitinha, e que diz assim, vamos fortalecer a negociação coletiva. É bonito isso. Vamos privilegiar o lado setorial. Eu acho que cada classe tem a sua realidade. Isso é real, isso é verdadeiro. Você não pode comparar a realidade do metalúrgico com o trabalhador rural aqui de Campo Largo. Não, Campo Largo não vou falar porque o juiz Melick é de Campo Largo. De Piraquara, né? Nós não podemos comparar essas realidades. Mas o discurso é o seguinte, vamos valorizar a norma coletiva. E aí vem com exemplos da Europa, como se nós estivéssemos ali, nós 7-1 ali, né? Estamos ali junto com a Europa. Uns exemplos europeus que não tem nada a ver com a gente. Porque lá na Europa é assim. Né? Só que ao mesmo tempo, e aqui que vem o engodo, ao mesmo tempo que querem valorizar a norma coletiva, enfraquecem o sindicato, como disse o Dr. Gunther, que é das maiores autoridades em direito sindical no Brasil, é o Dr. Gunther. Ao mesmo tempo que querem fortalecer a norma coletiva, querem enfraquecer o sindicato. E eu vou fazer um parêntese aqui. Eu não vim aqui para defender sindicato. Eu não gosto de sindicato. Eu advoguei para sindicato há muito tempo, me decepcionei com o sindicato. Eu acho que sindicato, a maioria das pessoas são despreparadas, são pessoas que ficam 20, 30 anos se perpetuando no poder, com exceção desses que são amigos de vocês, que vocês advogam, são tudo gente boa, mas de uma forma geral, são pessoas despreparadas que não são credenciados para entrar numa mesa de negociação coletiva. Eu sou refratário a essa ideia de ficar dando poder para um sindicato que não tem preparo. Aí tiram a contribuição sindical. Os caras já não têm preparo, eles não têm dinheiro também. Daí criam uma comissão de fábrica que vai esvaziar o sindicato. Porque qual que é a ideia da comissão de fábrica? Está lá, artigo 510A, sugestão. Promover entendimento direto com os empregadores. Logo, eu não preciso mais de sindicato, porque vai ter o representante da fábrica. E ao mesmo tempo que criam esse coitado lá, por que esse coitado? Imagina, ele foi eleito lá todo exibido, lá está fazendo 4º ano de Direito, está fazendo o curso de Administração, e vai, filho, você tem que ser o representante, assistir uns filmes no Netflix, e foi lá, eu vou ser o representante desses caras aí. Só que ele não tem nem estabilidade, o coitado. Porque a estabilidade que deram para ele está lá no artigo 510, parágrafo 3º. É vedada a despedida arbitrária do representante eleito dos empregados. Considera-se despedida arbitrária a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro. Meu Deus do céu, o que sobrou aqui para esse coitado? É óbvio que ele vai poder ser mandado embora por um desses 4 motivos aí. Então, é isso que me irrita. Eu vou estudando, faz 2 dias que eu estou estudando isso. Eu estava lá na biblioteca, eu ficava vermelho, assim, eu falava, meu Deus. Sabe quando você acha assim que é uma coisa e você vai vendo que é pior do que você imagina? Então, ao mesmo tempo que conferem um representante, tiram a estabilidade. Dispensaram a homologação do tribunal, do termo de rescisão do contrato de trabalho. Todos nós sabemos, o Dr. Gunther e o Dr. Hélio falaram sobre isso, depois de 1 ano, o empregado que tem mais de 1 ano tem que fazer a homologação no sindicato. Ontem era 1h15 da manhã, estava agitado, minha esposa já estava dormindo, fui lá no Facebook, eu vi uma colega que compartilhou um vídeo do Dr. Marlos Melick, uma palestra dele no Sinduscof. Eu falei, agora que eu não vou dormir.
E aí eu vi a palestra dele. E lá pelas tantas ele comenta isso. E depois vou querer ouvi-lo sobre isso. Ele diz o seguinte. Palavras dele, depois vou perguntar isso para ele na cara dele. Não adianta nada esse negócio de homologação, até porque as portas da Justiça do Trabalho estão lá escancaradas há 2 anos, ou seja, os 2 anos para a juização. Então, se tiver errado, tem 2 anos para reclamar, não importa nada. Na realidade, essa regra só existe para o advogado do sindicato dar o cartãozinho dele, e ele sai com o cartãozinho do advogado, e para encher a Justiça do Trabalho de processos. Quer dizer, nós somos os bandidos da história agora. Os bandidos da história são os advogados. Que nós vamos fazer a cabeça dessa gurizada aí e vamos encher de ação trabalhista. Dispensas coletivas sem necessidade de negociação. Fizeram questão de escrever isso. Nós tivemos recentemente o caso Embraer, onde o TST diz que quando houver dispensas plurimas, coletivas, precisa haver uma negociação coletiva. Não, vamos aproveitar que a porteira está escancarada, já vamos escrever aí que também não precisa. Não tem nada a ver com o projeto de lei, mas já aproveitaram. Acho que eles pegaram a cartilha deles lá e colocaram tudo o que eles queriam. Dispensa coletiva não precisa de negociação. Acordo coletivo, em qualquer hipótese, vale mais do que a convenção coletiva. Não tem mais princípio da norma mais benéfica, teoria do conglobamento puro, para não haver discussão. Inibe a competência da Justiça do Trabalho. Isso aqui é sério. Os juízes estão dando salto desse tamanho. É muita petulância. É muita petulância. Uma lei infraconstitucional querer esvaziar o artigo 114 da Constituição Federal. O artigo 114 da Constituição Federal, ele diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os dissídios individuais. Agora vem esse projetinho e diz o seguinte: a Justiça do Trabalho está inibida. Olha o que diz a redação original e a empolgação. A redação original, ela já veio meio vermelha, depois viu que porteira estava escancarada, ela foi mais a fundo. A redação original do projeto diz assim: no exame da convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará preferencialmente a conformidade dos elementos essenciais dos vícios do negócio jurídico, balizada a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O legislador não pode criar princípio. Ele só pode criar um princípio se estiver estribado com a Constituição Federal. Não é porque eu sou legislador que eu vou começar a criar princípio. Os princípios têm que ter esteio no quadro axiológico e principiológico da Constituição Federal. Não existe esse princípio de mínima intervenção. Nem o artigo 7º, inciso 26, socorre. Porque o artigo 7º, inciso 26, que fala reconhecimento das convenções coletivas, nós temos um caput. E nós sabemos, em regra de hermenêutica, que incisos se interpretam à luz do seu caput, do seu cabeçalho. E o caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, que visem assegurar melhor condição social ao trabalhador. O caput da Constituição diz. Aí eles se empolgam, e olha o que eles fazem no substitutivo. No exame do acordo da convenção coletiva, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio, ou seja, vício de vontade, agente incapaz, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima. Ou seja, a Justiça do Trabalho, segundo os autores dessa lei, não pode discutir conteúdo, se o conteúdo é abusivo, se a cláusula confronta com a Constituição. Não pode. A Justiça do Trabalho não pode mais fazer isso. Por quê? Porque eles não querem que faça. Outro retrocesso. Na hipótese de flexibilização da norma legal, isso aqui eu elogiei, não sei se você lembra, André, na Associação Comercial eu elogiei isso aqui, a redação original. Diz assim a redação original: na hipótese de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada de trabalho, a convenção ou acordo coletivo firmado deverá explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. Eu achei interessante, porque a Constituição autoriza reduzir salário mediante acordo ou convenção coletiva, e nunca ninguém regulamentou isso. Aí veio essa sugestão dizendo: olha, se por acaso um acordo ou convenção quiser reduzir salário ou jornada, vai ter que explicitar, deixar bem claro qual que é a vantagem compensatória. Mas daí, com a porteira aberta e viram e tudo, aquela bagunça que está tudo, vamos mudar essa redação? Imagine eles lá na reunião deles.
Vamos mudar esse negócio, vamos pôr para quebrar isso aí. Aí eles colocaram assim: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção ou acordo coletivo não ensejará a sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Ou seja, já não precisa mais, você pode reduzir salário e você não precisa mostrar mais nenhuma cláusula compensatória. Quer dizer, distorcer até o projeto original do Temer. Quanto mais mexe, mais fica. Ainda eu anotei aqui que eu não tinha me dado conta, o doutor Hélio falou que o senador ainda é Ferraço o nome? O que isso pode esperar de um projeto que está no Senado e que o nome do senador, coincidentemente, é Ferraço? Então, me parece que, e eu tenho medo disso, eu tenho medo até de falar aqui, o Marlos anotar algumas coisas e ligar lá, olha, muda esse negócio, e vão piorando o negócio. Sabe, você fala que uma coisa é meio inconstitucional, não, muda isso aqui, não deixa inconstitucional, porque a coisa está assim, virou meio uma bagunça. Artigo 59A, banco de horas, compensação de horas dentro do mês, a ideia, já é bem amplo isso. Compensação de horas dentro do mês é válida de qualquer forma, redação original, antes, isso com substitutivo, desde que por acordo escrito ou acordo convenção e desde que não ultrapasse o limite de 10 horas diárias. Aí na redação final, como eles viram que a porteira estava escancarada, eles mudam também na redação final. O troço já tinha sido aprovado pela Câmara. Então veja, nós tivemos a proposta original do Temer. Depois nós tivemos aprovação pela Câmara. Aí na hora da redação final, eles mudam para pôr assim, ó. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Ou seja, já aproveitaram, vamos tirar esse limite de 10 horas aí e vamos tirar o acordo escrito. Então a coisa está virando um monstro. Hoje nós temos compensação de jornada de 3 maneiras. Se passar essa lei, vai passar essa lei. Não adianta. Ius esperniade, vai passar. Nós temos o banco de horas clássico, que é o que já existia e é uma opção de você continuar. Nós temos agora um novo modelo de banco de horas semestral, que aí não vai precisar de homologação do sindicato, pode ser um acordo individual escrito, só que em vez de fechar no ano, você fecha no semestre. E nós temos ainda um banco de horas mensal, que é tipo um café com leite. No primeiro mês, pode ser até tácito, que ele vale. Está lá no artigo 59, parágrafo 6º. Eventuais compensações dentro do mês, elas não precisam nem de acordo escrito. E aí nós temos o regime 12/36, que já vinha sendo válido nos termos da súmula 444 do TST, assegurando a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Aí o que o projeto faz? Ele traz uma redação, artigo 59A, na última versão da maldade, que diz que o 12/36 pode ser por simples acordo individual escrito, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Então, se imagina um indivíduo que trabalha 12 horas e pode ter o intervalo entre a jornada apenas indenizado. Aí você vai dizer, um porteiro de prédio, tudo bem, o porteiro de prédio fica o dia inteiro ali vendo o monitor e apertando o botão do interfone. Agora, o 12/36, ele é também do enfermeiro, ele é também do médico. E eu fico imaginando, e eu já divulguei para o sindicato dos enfermeiros, e já divulguei para o sindicato dos médicos, eu conheço a realidade. Você sabe por que eles gostam do 12/36? O 12/36 eu trabalho das 7 às 19, no turno do dia, ou das 19 às 7 no turno da noite. Um dia sim, um dia não. Porque aí eles podem ter 2 empregos. No dia que ele está folgando no Nossa Senhora das Graças, ele está trabalhando no Nossa Senhora de Fátima. No dia que ele folga no Nossa Senhora de Fátima, ele está trabalhando no Nossa Senhora das Graças. E ele tem 2 empregos, porque o salário é tão pequeno desses enfermeiros, que eles têm que ter 2 empregos. Aí você ou teu filho se acidenta e você cai na mão desse enfermeiro às 18 horas. O horário dele é das 7 às 19. Ele está no último horário da 11ª para a 12ª hora. Cansado, fatigado. Aí a gente vê por que o Brasil é recordista de acidente de trabalho. É o 4º país em acidente de trabalho, só perde para a China, Índia e Indonésia. Por quê? Será que nós vamos olhar o direito do trabalho só numa visão monetista? Nós temos que enxergar que tem
normas de segurança, normas de saúde, nós temos que proteger o trabalho. Aí vem o artigo 59b, aí é a cereja do bolo. Tem que ter coragem para escrever isso. Pôr na lei isso. A lei vai dizer o seguinte, abre aspas. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ou seja, por que então acordo? Acordo. Ninguém vai cumprir, mas tem um acordo lá. E nós estamos retrocedendo ao Tratado de Versalhes, que fixou jornada de 8 horas, porque agora praticamente não vai existir mais jornada de 8 horas. Vai ser sempre excedentes da semana. Eu fico imaginando qual caso, qual circunstância que eu vou conseguir horas extras excedentes da oitava, ou que o empregador vai ter que pagar excedentes da oitava, que é uma conquista do Tratado de Versalhes de 1919, o limite de 8 horas está na Convenção número 1 da OIT. Existe um princípio, que eu acho que se a gente for falar isso para eles, eles vão rir da nossa cara. Mas existe um princípio constitucional que diz que sempre que nós estivermos falando de direitos fundamentais, direitos sociais, a ideia é de uma progressividade. Esse princípio é chamado de princípio do não retrocesso, ou também chamado de princípio da proibição do retrocesso social. Está no caput do artigo 7º, está no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, e está no artigo 19, item 8 da Constituição da OIT. É o princípio favor labores. Aí vem o Dr. Marlos e diz o seguinte, que esse projeto de lei ele se baseia em 3 princípios: simplificação, segurança jurídica e liberdade. E faltou ele dizer uma coisa: simplificação, segurança jurídica e liberdade sempre em prol do empregador. Não tem uma coisa assim bilateral, e nós vamos perceber a partir de agora. Primeiro, que simplificação é essa que eles fizeram questão de dizer que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica não é como vinha acontecendo na jurisprudência trabalhista, não é como vinha acontecendo com base na instrução normativa 39, mas exatamente e complexa como está no novo Código de Processo Civil. Reparem, quando convém eles vão aplicar o código, quando não convém eles não vão aplicar o código. Segundo exemplo, protesto de título judicial do devedor. Devedor foi protestado, a sentença dele. Eu posso protestar. O Código de Processo Civil diz que tem um prazo de 15 dias para o exequente protestar. A nova lei diz, não, 15 dias é muito pouco, vamos aumentar para 45 dias. Não vamos aplicar o novo Código de Processo Civil. Então, vocês vejam que no primeiro momento é conveniente trazer a complexidade da desconsideração, aplica o novo CPC. Num segundo momento, que é uma norma mais benéfica, mais célere, não, vamos criar uma que é o triplo do prazo, não 15 mais 45 dias. E também esqueceram, entre aspas, de esclarecer que esse protesto não se aplica para a garantia do juízo em dinheiro, assim como está no novo CPC. Eles só falaram assim, se não houver garantia do juízo, poderá protestar. Quer dizer, que segurança jurídica é essa que já trouxeram uma expressão aberta, justamente para causar uma polêmica, um argumento da defesa. Eliminaram a execução de ofício, algo que acontecia tão bem, o princípio no processo de trabalho, execução de ofício. Não, fizeram questão de colocar na lei que não tem mais execução de ofício, exceto se as partes estiverem sem advogado. Que simplicidade é essa? Eu queria perguntar para o Dr. Marlos, que simplicidade que é essa? Normas de segurança são proeminentes ou não são proeminentes? A súmula 437 do TST já tinha consolidado o entendimento, dizendo que intervalo entre a jornada constitui medida de saúde e segurança infenso à negociação coletiva. Aí veio o projeto. Vejam que no primeiro momento eles vendem o peixe deles bacana. Regras sobre intervalos. Primeiro eles dizem assim, que não poderão ser objeto de acordo coletivo e convenção coletiva, negociado e legislado, as normas de segurança e saúde do trabalho. E você diz, poxa, que legal. Mas daí eles trazem um parágrafo único e diz assim, regras sobre intervalos não são consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho.
Então, quer dizer, é uma coisa assim meio maquiada, sabe? Você dá com uma mão, tira com a outra. Os autores desse projeto, eles se assustam com os números. 100 milhões, o doutor Andrex falou, de processos trabalhistas? No total. Mas eu me assusto com outros números. Eu me assusto com os números, por exemplo, do acidente de trabalho, onde nós temos 700 mil acidentes de trabalho por ano, onde o Brasil, segundo a OIT, é o quarto maior país em acidente de trabalho, só perde para a China, Índia e Indonésia. E esses números, infelizmente, vão aumentar. Seja pela terceirização mais ampla, e a terceirização mais ampla ela não investe tanto treinamento como investe. Vocês peguem, por exemplo, a Petrobras e uma terceirizada da Petrobras. Nós podemos acreditar que o treinamento que eles dão para um efetivo da Petrobras, de normas de segurança e prevenção, é o mesmo treinamento que aquele terceirizado que tem a sua carteira de trabalho assinada por uma empresa de serviço temporário, ele vai receber o mesmo treinamento? O 12 por 36, numa visão monetizada, eu concordo, às vezes é interesse do trabalhador, mas vai ter mais acidente. Redução dos intervalos para 30 minutos. Eu almoço em 30 minutos. Só que você almoça um dia em 30 minutos. Você almoça 2, 3 dias. Almoçar a vida inteira em 30 minutos é triste, gente. Vai te dar uma úlcera, vai te dar dor de cabeça, vai te dar estresse. Nós temos que ampliar a nossa visão do direito do trabalho. A gente fala assim, quem que não quer almoçar rapidinho e ir embora? Você faz isso, uma vez, 2, 5, 10, mas a vida inteira você ter só 30 minutos para almoço e repouso. O que me assusta é esse número aqui, esse gráfico da Oxfam. 1% da população mais rica do mundo, e esse gráfico é muito parecido com o gráfico do Brasil, tem 50% da riqueza do mundo. Ou seja, 1% dos mais ricos do mundo tem 50% da fatia do bolo. E a outra fatia do bolo, da riqueza, é entre 99%. Ou seja, nós vivemos um modo de produção onde os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Vocês acham que a Zara está com problema financeiro? O dono da Zara hoje é a quarta maior fortuna do mundo. Agora vai ver o trabalhador da Zara, as condições, o salário desse trabalhador. Eu creio, aqui uma visão até antropológica, uma visão até meio espiritual. Eu creio em algo que tem que dividir o bolo. Um dia todos nós vamos morrer. E eu acho que o legal é você dividir o bolo. No meu escritório, todo mundo é registrado. No meu escritório, até a mulher do cafezinho ganha participação nos lucros. A dona Lúcia ganha participação nos lucros. Mês que deu alto e todo mundo dá risada, ela também dá risada. Eu sou de uma linha que você tem que dividir o bolo, você tem que comemorar junto. O que é a empresa, senão os seus empregados juntos, seus colaboradores juntos? Ou será que só tem valor o dono da empresa? Só tem valor o bambambam? Jurisprudência e projeto de lei. Qual o critério? O critério é acolher a jurisprudência em pejos ao trabalhador, o critério é acolher a jurisprudência em mélios para o empregador. Não sou eu que estou dizendo, os números estão dizendo. Trago 2 exemplos. Intervalo intrajornada. Até acho que tem algumas coisas antipáticas que melhoraram. Eu vou fazer justiça aqui, que nem, por exemplo, horas inetíneas. Eu nunca gostei desse negócio de horas inetíneas. Eu acho uma sacanagem com o empregador também. O empregador vai lá, paga ônibus, pega o cara na casa. Quero 1h30 de hora extra aqui, porque eu estou na van aqui ouvindo musiquinha. Tem algumas gordurinhas que cortaram. Até aí tudo bem. E deveriam ir até aí. Mas não subvertam princípios. Então acabou com as horas in itinere, acabou com aqueles intervalos de 15 minutos, que eu também não concordo. A mulher está ali 6 horas. Não, agora você vai parar 15 minutos, vai descansar um pouco... E não conta na jornada, e depois você sai a meia hora que você vai fazer, e depois mais os 15 minutos que você ficou aí no sofá. Sabe? Então tem algumas coisas que cortaram. Ninguém é contra isso. Agora, o que a gente percebe é que tudo que já estava consolidado na jurisprudência e que era vantajoso foi cortado. Por exemplo, artigo 71, parágrafo 4º, agora nova redação.
a não concessão implica o pagamento com natureza indenizatória, ao contrário da OJ 354, e apenas do período suprimido, ao contrário da OJ 307. Gratificação de função. O empregado recebe cargo de confiança e recebe uma gratificação de função. Nós tínhamos uma súmula 372 dizendo, se ele recebeu gratificação de função por mais de 10 anos, existia um princípio de estabilidade financeira. Acabou isso. Pode ter recebido 15, 20 anos, perdeu o cargo de confiança, perde a gratificação também. Incentivos a contratos precários, incentivos a situações que afastam o vínculo. Está lá, terceirização, o doutor Hélio foi magistral, como sempre aqui, já deixou claro, está lá, os 2 artigos, porque a lei de terceirização, ela traz 2 modalidades. Ela continua com aquela modalidade de trabalho temporário, para atender substituição de quadro permanente, e atividade extraordinária, que eles chamam agora de demanda complementar, e eles criam uma segunda modalidade, que é uma terceirização ampla. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica na posição de contratante. Eles criam uma segunda situação. Por isso que tem 2 dispositivos. O artigo 4º para esta nova situação e o artigo 10 para a velha situação do temporário. As 2 não têm vínculo. Amplia o conceito de contrato autônomo. O Dr. Rodrigo tem um livro sobre isso. Agora o contrato autônomo, mesmo que seja o trabalhador trabalhando de forma contínua, mesmo de forma exclusiva, ou seja, está enfraquecendo, e este é o objetivo do Dr. Marlos, fala, assisti 3 palestras dele, mas entrevista no Globo News, e fala bem, é meu amigo, já esses dias me convidou para andar no avião dele lá, eu falei que ia, na última hora eu falei, não vou, não mexo com essas coisas, fiquei com medo. Mas se ele falar para mim assim, eu rasgo esse projeto de lei, se você entrar nesse avião, eu entro nesse avião. Porque esse projeto de lei machucou. E o Dr. Marlos, cadê o Dr. Marlos? Onde está o Dr. Marlos? Eles criaram um modo que agora fica mais difícil você reconhecer vínculo em juízo. Porque antes você se apegava além na subordinação, exclusividade, trabalho de forma não contínua. Agora eles inseriram lá que o autônomo pode ser exclusivo, pode ser de forma contínua, não eventual, e mesmo assim isso não tira a característica dele de autônomo. Alargamento do contrato a tempo parcial. Antes nós tínhamos 25 horas, considera-se contrato de trabalho a tempo parcial até 25 horas por semana, e não podia fazer horas extras. Agora nós vamos ter 2 situações de trabalho a tempo parcial. 30 horas semanais, sem possibilidade de fazer horas extras, ou uma situação mais flexível, onde eu faço um contrato de trabalho parcial de 26 horas semanais, com a possibilidade de 6 horas extras semanais, ou seja, dando o poder do empregador, mesmo num trabalho a tempo parcial, se ele usou essa modalidade de 26 horas, de poder ainda exigir até 6 horas extras, podendo ser compensada na semana seguinte. Criou o contrato intermitente, que o Dr. Cássio Colombo falou muito bem hoje. E esse contrato intermitente, ele tem um lado bom, né? Que o Dr. Marlos vai falar desse lado bom, que eu já ouvi ele falar. Ele vai dizer o seguinte: nós pegamos a base da pirâmide daqueles que estavam sem nenhum vínculo, aqueles avulsos, avulso não, porque é uma expressão mais do Porto, aqueles eventuais, aqueles freelancer, e que não tinham registro, e agora nós inserimos ele na formalidade. Ele vai dizer isso. Eu concordo com ele em parte. Tudo bem, mas vamos ver também o outro ângulo desse contrato intermitente. Primeiro, você cria o empregado stand-by. O que é o stand-by? Stand-by é quando você desmancha com a tua namorada, você sabe que ela gosta de você, você deixa ela lá no stand-by. Ou a mulher faz isso com o cara também. Não somos só nós. É o stand-by, deixa lá, de sobreaviso. Se precisar, está ali. Esses dias o Dr. Gunter falou para mim, como é que vai a nossa PEG? Cadê o Dr. Gunter? Está no stand-by a nossa PEG. Então o stand-by é você deixar ali. Se precisar, está aqui. Cria a figura do empregado stand-by. Qual que é o maior problema hoje? Você tem uma empresa de eventos. Ora você precisa de 20 garçons, ora você precisa de 30 garçons. Só que você não vai contratar os 30, porque você não vai precisar dos 30 permanentemente. Então você contrata 15 efetivos e cria teu grupo de stand-by.
E você resolve um problemão do empregador. Porque o empregador leva muito cano desses freelancers, porque não é subordinado, não tem compromisso, então ele diz que vai e não vai. Então agora é uma forma de amarrar. Tudo bem, o empregador é ótimo. Qual a vantagem do empregado? Não, é que ele vai ser registrado. Só que ele vai ser registrado, primeiro, ele vai receber proporcional. Tudo bem, vamos imaginar, é justo, ele só vai ganhar no que ele trabalhou. Mas eu pergunto para vocês o seguinte: quando vocês contratam um freelancer, um autônomo, pega uma diarista. Qual que é o dia da diarista? Quanto que ganha uma diarista por dia? R$140 por dia, mais ou menos. É o preço, não é isso? As mulheres sabem mais isso. Geralmente, R$140 é o que uma diarista está cobrando. Se você pegar o salário da tua doméstica, você paga lá R$1.800 para a tua doméstica, e fracionar, vai dar quanto por dia? Vai dar R$90. O que eu estou tentando dizer? O preço de um freelancer é muito maior do que o preço dividido de um empregado, que você divide e diz: o teu valor dia é esse. Por mais que se ponha esses encargozinhos, que agora vai ter férias, 13º, vai sair barato. Para o empregador foi ótimo, ele vai ter o grupo do stand-by dele, e ainda ele vai pagar uma mão de obra muito mais barata, e ele ainda vai ter um grupo onde ele vai poder pedir, não vai poder mais levar o cano, porque a legislação foi rigorosa, porque se o empregado se comprometer aí e não for, ele paga 50% de multa do período que ele foi chamado. Se ele foi chamado para 10 dias, e ele assumiu que ia 10 dias, e nesses 10 dias ele ia ganhar R$1.000 e dar um cano, ele tem que pagar uma multa de R$500. Ou seja, eles amarraram de tal maneira que o empregado não pode mais dar o cano. E em troca, ele ganha um salarinho fatiado com alguns encargozinhos. E tem uma pegadinha aí também, que é o artigo 452, parágrafo 6º, que diz que paga férias, 13º, por período chamado. Logo, se eu chamo alguém apenas para 13 dias, frações até 14 dias, não tem férias, não tem 13º. Então, esqueça férias de terceiro. É só se chamar de 13 em 13 dias, de 14 em 14 dias. Tem maldade. É fácil persuadir o leigo. Vamos falar nós aqui, que entendemos um pouquinho de direito do trabalho. Aumento do poder de direção do empregador. Intermitente, pode convocar a hora que quiser. Uniforme, criar uma regra, 456A, para dizer: o empregador que define a vestimenta padrão do seu empregado, e pode colocar a logomarca da empresa, das parceiras, e a lavagem é por conta do trabalhador, exceto se precisar de alguns produtos especiais. Isso é regra para pôr em lei? É bem aquela coisa de: põe esse negócio aí também. O que você quer que ponha? Então põe isso aí também, sabe? Virou uma feira isso aqui. Aí criaram a figura do hipersuficiente. E eu gostei da tua resposta, Rodrigo. Existe uma diferença entre hipersuficiente e vulnerabilidade contratual. O que deixa, às vezes, débil é a própria forma de contrato. Existem algumas formas de contrato que, por si só, a posição do signatário já é uma posição de sujeição. O contrato de emprego, ele tem na figura do empregador, que é alguém que tem o poder de direção sobre ele. Artigo 2º, considera-se empregador toda empresa que assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço. O conceito legal diz: empregador dirige, é a subordinação, é o ius variandi. Então, por mais que esse empregado receba mais, a subordinação vai continuar. Eu até concordo que em alguns casos ela é mitigada, mas em alguns casos não. Às vezes o gerente, ele ouve mais berro do diretor do que o próprio subordinado dele. É muito relativo isso. E aí o que fizeram? Criar essa figura do hipersuficiente. 2 regras. Artigo 444 da CLT, ele é ampliado para dizer o seguinte: se o empregado recebe o dobro do teto dos benefícios previdenciários, que dá mais ou menos 11 mil hoje, e tem diploma superior, ele tem um status de hipersuficiente. E aí o contrato dele vale lei entre as partes.
no que tange a jornada, feriados, intervalos, plano de cargos e salários, teletrabalho, remuneração por produtividade, tudo isso está escrito na lei. Incentivos, grau de insalubridade, imagine. Não, a tua insalubridade é grau mínimo, nós decidimos, imagine, está decidido em contrato. Prorrogação e atividades insalubres. Esses itens, para esse tipo de empregado que ganha 11 mil mais ou menos e tem diploma, vale como lei. Não tem essa de inquinar cláusula abusiva. E o artigo 507A, cláusula compromissória de arbitragem. Nasce a figura da arbitragem para os altos empregados. Eu tenho uma certa dúvida sobre a constitucionalidade desse dispositivo, porque quando o constituinte quis conferir arbitragem no direito do trabalho, o fez apenas no parágrafo 2º do artigo 114, para a negociação coletiva. Logo, me parece que é um silêncio eloquente por parte do constituinte. Ele não quis estender a arbitragem para dissídios individuais e quis para as negociações coletivas. Tenho dúvidas quanto à constitucionalidade. Teletrabalho. A gente vê também no Jornal Nacional, o próprio Marlos, regulamentamos o teletrabalho. Eu fui ver essa regulamentação. Não tem nada de regulamentação. E as únicas coisas que tem é para restringir direitos ao teletrabalhador. São duas maldades. Artigo 62, o famoso 62. Estão excluídos do regime de horas extras. O inciso 1, vendedor externo, aqueles que não estão sujeitos a uma fiscalização de horário. Inciso 2, cargo de confiança, cargo de chefia. Agora criaram o inciso 3, os empregados em regime de teletrabalho. Eu pergunto para vocês, isso é moderno? Nós temos tantos mecanismos de controlar alguém à distância, telemática, webcam. Hoje você controla tudo por via satélite, o Waze, você sabe onde as pessoas estão, o caminhão, o ônibus. A tua mulher sabe onde é que você está agora. Teu marido sabe, teu namorado sabe onde é que vocês estão. Sempre tem um infeliz no WhatsApp, ele está aqui e está ali conversando com ele, com ela. Nós somos constantemente vigiados. Que norma moderna é essa que diz assim, não, teletrabalho não tem hora extra, como quem diz, não é possível você controlar o horário. E a segunda é o artigo 75D, que permite as partes disporem quem que vai pagar a conta da aquisição e da manutenção dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura. Quer dizer, como quem que vai pagar a conta? Então, a lei nova, agora ela diz o seguinte, que no teletrabalho é possível você dizer assim, quem paga o Wi-Fi é você, quem tem que comprar o computador ou a webcam é o trabalhador, sendo que nós sabemos que o risco da atividade econômica, quem paga é o empregador. Eles abriram essa possibilidade das partes regularem. Dano moral. O dano moral já tem uma regra que é inconstitucional. Olha o que diz o artigo 223. A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza moral, decorrentes da relação de trabalho, apenas os dispositivos desse título. Isso aqui é uma petulância, gente. Nós temos um sistema jurídico, onde tem Constituição, onde tem lacunas, onde tem meios de integração, onde tem janelas, onde tem colmatação de normas. Não pode um simples legislador dizer, olha, nesse campo só aplica isso. Então quer dizer, se eu falar assim, não, mas eu quero aplicar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Não. Os relatores lá falaram que agora está revogada a Constituição aí. Para dano moral trabalhista é só esses artigos aqui. Eu nunca vi isso em legislação, gente. Eu nunca vi isso. Uma norma que só se aplica isso. Como quem diz, sabe, vamos fechar de tal maneira aqui que ninguém pode falar nada. Aí criaram um tabelamento de dano moral. E um tabelamento pífio, aviltante. Está lá. Se a natureza da ofensa for leve, 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Está louco de bom. Você ganha milão, 3 mil reais de dano moral. Até 3 mil, até, limite. Se for médio, até 5 vezes. Se for grave,
Vamos pegar um dano moral grave, até 20 vezes o salário. E se for gravíssimo, que eu já imagino morte, o cara perdeu 2 braços numa máquina, ficou lá só com a cabeça, 50 salários para você tá bom. Dano moral, 50 salários. O cara ganha milão, 50 mil reais, se perdeu os braços, 2 pernas, mas está respirando. Está respirando e nós vamos ler aqui para o seu PL. Eu trago uma ementa aqui do STJ de 2016, só para vocês verificarem como nós estamos em descompasso nesse assunto. A jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável para as hipóteses de dano-morte, acidente de trânsito, acidente de trabalho, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O STJ, quando fala de dano-morte, é de 300 a 500 salários mínimos. E aí tabelaram o gravíssimo. Nesse sentido, eu vi na palestra dele, lá que era quase 2 horas da manhã, que o Marlos diz, eu também acho que está baixo. Falei, aleluia, Senhor. Até ele reconheceu que esse valor de 50, ele falou assim, não, eu queria que fosse 100 salários mínimos e fui voto vencido na reunião. Quero que depois ele explique como é que era essa reunião aí. Estou meio curioso. Remuneração. Só 3 verbas hoje têm natureza remuneratória, com base na nova lei. Salário fixo, gratificação de lei, as gratificações de lei, por exemplo, gratificação de função. Alguém pode me dar uma outra gratificação de lei? 13º, é uma gratificação natalina. E comissões pagas pelo empregador. Todo o restante não tem natureza remuneratória e nem para efeitos de INSS. Por isso foi bom, porque eu acho que não é fácil ser empregador nesse país também. A gente fala do trabalhador, mas você pagar 20% de INSS sobre o conjunto remuneratório, para quê? A cota do empregador é 20%, fora do empregado. Então, nesse sentido foi bom, diminuíram a incidência de INSS. Mas aí o que acontece? Vem o parágrafo 2º do 457 e diz, ainda que habituais, veja, eles escrevem assim, que parece razões de defesa, isso, memoriais, né? Ainda que habituais não integram ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias, prêmios e abonos. E olha, parece que eles dão uma dica, ó, vai pelo prêmio, o caminho da fraude é o prêmio. Porque daí eles falam do prêmio, e aí vem o parágrafo 3º e diz assim, considera-se em prêmio qualquer liberalidade em dinheiro, bens ou serviços em razão do desempenho. Então é mais ou menos assim, estou dando uma dica para vocês. Pague ali milão de fixo e entupa o bicho de prêmio. Não tem INSS, não tem FGTS, não incorpora para férias, não incorpora para 13º, não reflete a aposentadoria e nós vamos ficar tudo felizes aí porque ele vai ganhar mais. É isso aí. Equiparação salarial. Estava andando tudo bem equiparação salarial. Que problema é esse para mudar a equiparação salarial? Aí eles criam 3 dificuldades para a equiparação salarial. Primeiro, você só pode pedir equiparação não mais entre empresas na mesma cidade, mesma localidade, mas agora só pode dentro do mesmo estabelecimento. Então, Banco Itaú, Agência Portão, Agência Pinheirinho, não é o mesmo estabelecimento, não pode pedir equiparação. Diferença na função até 2 anos mantém, e aí cria um novo requisito. E o tempo de serviço na empresa do paradigma não pode ser superior a 4 anos. Então, se você pega aquele paradigma meio lento, que até está ganhando um salário maior, mas parou no tempo. Aí você pega um gurizão, que está ali com performance boa, subindo na carreira, ele nunca vai poder pedir equiparação. Porque como ele subiu rápido demais, e o paradigma lá tem mais de 4 anos do que ele na empresa, não sei por que tiraram isso aí. Plano de cargos e salários, que são óbices para pedir equiparação salarial, não precisa de homologação do Ministério do Trabalho, isso eu achei certo. Essas homologações do Ministério do Trabalho também é só para encher o saco, é um carimbo, lá ninguém vê nada. Isso aí foi bom, desburocratizaram. Só que o plano de cargos e salário não precisa mais observar o critério de merecimento e antiguidade. Ou seja, o empregador pode montar um plano de cargos e salário só por merecimento. O grande atrativo de um plano de cargos e salário é você projetar a carreira
com base na antiguidade também. Não. Agora você pode ter um plano de cargos só com base em merecimento e que isso é válido. E ainda elimina o paradigma remoto, aquele paradigma que tem o salário mais alto porque ganhou alguma incorporação. Só vale o paradigma contemporâneo. Suprimiram a autonomia científica do direito do trabalho, só suprimiram a autonomia científica do direito do trabalho, né? O artigo 8º, parágrafo único, ele diz assim: o direito comum, que é o direito civil, será fonte subsidiária. Venha, doutor Marlos, é um prazer ouvi-lo. Chegue aqui, nós estamos aguardando o senhor. O parágrafo único do artigo 8º, ele diz assim: o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Aí eles tiraram essa parte sublinhada. Não sei por que razão. Então agora o dispositivo está sem essa parte sublinhada. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho, ponto. Então, se houver uma lacuna da CLT, você pode suprir com o direito civil. Você não precisa se preocupar em verificar se esta norma invocada é compatível com os princípios. Tirou-se a autonomia científica do direito do trabalho. E aqui o mais grave, é até bom que o doutor Marlos está aqui. Doutor Marlos, eu até sonhei com o senhor. Não no seu avião, que o senhor já me convidou para andar no seu avião, eu não tive coragem, mas eu sonhei, porque hoje era 1h15 da manhã, 1h20, e eu tinha estudado, e se quanto mais eu estudo, mais eu me aborreço, doutor Marlos. E daí uma amiga minha compartilhou uma palestra sua no Sinduscom, e lá pelas tantas eu comecei a assistir. Uma hora a minha esposa até acordou e olhou e disse: "Orra, 1h30 da manhã você está com esse negócio ligado." E lá eu vi o senhor defender vários pontos aí desse projeto, que eu estou muito curioso para ouvi-lo. Até eu vou apressar aqui, porque eu sei que o pessoal também quer ouvir o senhor. Inibição ao direito de ação. Quitação anual de obrigações trabalhistas. Por que isso? Sabe o que é isso aqui? É uma forma de você reduzir a prescrição, não pelo caminho da emenda constitucional. Porque se eu quiser mudar a prescrição de 5 anos para 1 ano, eu vou ter que submeter um processo desgastante de emenda constitucional, porque está lá no artigo 7º, inciso 29, e eu vou ter que alterar a Constituição. Vamos fazer um caminho melhor aqui. Obrigações anuais. Aí o empregador chama o empregado. Alguém tem alguma coisa aí para reclamar esse ano? Imagine a cena. Imagine, você lá nas lojas Marisa, Casas Bahia, uma assembleia. Alguém tem algum item aí para reclamar esse ano de 2016? Hora extra, equiparação? Tá bom. Nós vamos passar um formulário aí, vocês dão quitação. Quitação. Aí quando você vai entrar com a ação, né, tá fatiado. Ainda bem que tomaram a cautela de colocar que a eficácia é só em relação às parcelas especificadas. Pelo menos o tombo é um pouco menor do que esse, do PDV. O PDV, eles seguiram um voto do ministro Barroso. O ministro Barroso tem um voto, dizendo se ele faz uma quitação no PDV, homologado pelo sindicato, como é que depois ele vai querer entrar com a ação? Só que engraçado é que não seguiram outra jurisprudência do STF da correção monetária. O próprio STF também tem uma jurisprudência dizendo que TR, taxa referencial, é inconstitucional, porque é um valor pífio, e que a correção monetária tem que seguir um outro critério. Aí o projeto reafirma, em vez de ir nessa modernidade do STF e corrigir todo esse dilema, que o índice mais justo não é a TR, mas é aquele porque a TR, o STF já disse que é inconstitucional, depois perdeu a objetação numa questão processual apenas. Não, reafirma que é a TR. Possibilidade e incentivo a acordo extrajudicial. Um rito célere para homologar acordo extrajudicial. Tudo bem, eu até concordo com o argumento que o Dr. Marlos vai usar aqui. Ele vai dizer o seguinte: agora você não precisa mais fingir que está entrando com uma ação, e você não precisa mais fingir que está contestando e simular uma ação. Você vai ser mais transparente. Você vai fazer um acordo extrajudicial sem simular uma ação,
E o juiz do trabalho hoje ele tem competência expressa, está ali no artigo 652, depois tem todo um rito que foi criado, 855b e seguintes, para homologar. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, a grosso modo, a quem interessa homologar acordo extrajudicial? Se o empregado continua trabalhando, ele em tese continua subordinado, ele continua com o temor reverencial. Eu até posso imaginar uma situação onde o empregador, por exemplo, pagou várias horas extras, fez uma quitação de horas extras, e aí leva para o juiz homologar. Mas são situações limítrofes. Na maioria das vezes, essa quitação de acordo extrajudicial é para quitar verbas onde o empregado continua trabalhando e não vai espernear. Já estou terminando. Restrição e complicação da justiça gratuita. Fala-se muito que veio para simplificar. Caiu aquela declaração. A justiça gratuita estava simples. Se você declarar que é pobre, que não tem condições de pagar as custas, basta. Agora não vale mais essa declaração. A regra é a seguinte: justiça gratuita para até 40% dos limites do benefício do INSS ou comprovação de insuficiência de recursos. Mais maldade. As custas pelo arquivamento dos autos, exceto motivo justificável. Você não pode entrar com a ação sem antes pagar as custas. Há uma blindagem. Eu não sou contra. Eu acho que também tem abuso nesse sentido. O reclamante vai lá, cria uma expectativa, a empresa contrata o advogado toma o banho dele, põe a gravatinha dele, se prepara, faz a defesa, o infeliz não aparece. Eu não sou contra, mas eu sou contra esse tratamento blindado. Honorários periciais e advocatícios não estão dentro da justiça gratuita. E aí criar uma complicação dizendo, exceto se ele não recebeu nenhum crédito nesse juiz ou em qualquer outro, que daí já faz uma piora no rosto dos autos. Veja a boa vontade que tem quando é para ferrar o reclamante. Aí cria um monte de mecanismo, e nesses autos ou em outros, e até 2 anos ele fica com aquela dívida, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele fica devendo honorários periciais e advocatícios por 2 anos, se não achar bem nenhum, daí depois de 2 anos prescreve. Novo ajuizamento da ação condicionado ao pagamento de custas, e honorários advocatícios é o último item. Honorários advocatícios, eu quero aqui terminar dizendo que parece até que foi uma vitória para nós. Mas acompanhe o raciocínio. E isso afeta não só a advocacia de trabalhador, quanto de empregador. Eu chego para o meu cliente e ele diz, doutor Alegrave, eu fazia muita hora extra lá. Mas qual que era o seu cargo? Eu era coordenador do setor tal. Mas eles não pagavam. Não, eles diziam que era cargo de confiança. Mas você tinha poder para contratar, mandar embora? Não, não tinha. Tinha procuração? Não tinha. Tá, então vamos entrar com a ação. Fiz um cálculo aqui. Essa ação, se o senhor ganhar 5 anos, tem bastante hora extra, se o senhor ganhava aí 8 mil, 9 mil por mês, vai dar 300 mil reais se ganhar. Tá, e se eu não ganhar, doutor Alegrave? Se não ganhar, o senhor vai ter que pagar 10%, de 5% a 15% de honorários sucumbentes. Você vai pagar 30 mil, vamos dizer que for 10%. 30 mil de honorários. Ah, eu não vou entrar. Aí vem um outro cliente. Acidente de trabalho, doença ocupacional. Há uma dúvida se é anexo ou se não é anexo. Não, nós temos que entrar, vai haver uma perícia, o juiz que vai decidir. Ah, mas se eu não ganhar? Bom, se ganhar, vai dar aqui 300 mil. Se o senhor não ganhar, o senhor vai ter que pagar 10%. Ah, então não vou entrar. Se tem esse risco, eu não vou entrar. Reintegração, não vou entrar. Vai inibir, e esse é o objetivo do projeto de lei, vai inibir por completo qualquer tipo de ação de risco. E na justiça do trabalho, as ações são de risco. Tanto que nem as turmas se entendem, gente. Tem mesmo a matéria que uma turma diz de um jeito, outra turma diz de outro. Se nem as turmas se entendem, vai querer nós, advogado, empregado, empregador, se entender? Nem os ministros se entendem. É da essência do direito do trabalho a controvérsia, a interpretação. Do jeito que está, honorários de sucumbência, advocatícios de sucumbência, nós estamos. E agora as petições iniciais vão ter que ser líquidas, que nem no sumaríssimo, todos os pedidos líquidos. Então já está ali mensurado quanto que é a tua pretensão de horas extras, quanto que é a tua pretensão de dano moral, a tua reintegração no emprego. E cada item que você perdeu,
Agora você vai dizer, mas isso é para inibir as aventuras jurídicas, tem muita gente que exagera. Eu concordo. Mas nós temos o Instituto da Litigância de Má-Fé, nós temos o Instituto do Assédio Processual, nós temos as custas. O doutor Marlon já está me rebatendo lá. Nem começou a palestra, ele já está. Então, me parece que, ainda que parece uma vitória, honorários, isso vai afetar. Tem muito advogado de empresa assim, para nós está bom agora, nós vamos ganhar no horário de sucumbência, vocês que se ferram, advogado de trabalhador ou trabalhador, para nós está bom. Mas nem para vocês vai estar bom. Porque a partir do momento que o doutor da Legrave ajuizar menos ações de risco, porque eu sou muito transparente, eu vou falar para os meus clientes, o senhor tem um risco de perder 50 mil. Eu sei que tem colegas meus que não têm tanta ética assim, ficam quietos, vão explicar só no final, porque não querem perder o cliente. Eu explico tudo, eu vou dizer, tem risco sim. E essa de tem risco sim, muitos vão deixar e vão atender o objetivo da PL, que é realmente diminuir o número de ações, mas vai diminuir a tentativa. Nós vamos ficar com o direito intimidado, ninguém mais vai querer avançar na jurisprudência, você só vai ganhar, só vai pedir ali o que está consolidado. Eu quero terminar aqui, está aqui o último slide, dizendo para vocês que essas lâminas estão disponíveis no site. E quero dizer que projeto de lei, negociação, é que nem uma mesa de pôquer. Imagine o trabalhador está lá sentado nessa mesa de pôquer. Numa mesa de pôquer sempre tem o otário da mesa. Em 5 minutos você descobre quem é o otário da mesa. Mas tome cuidado, que se em 5 minutos você não descobriu, você é o próprio. Obrigado.